Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É muito bom receber todos vocês aqui na primeira atividade do CEP de 2025. O suporte vai passar um vídeo, e aí nós daremos início à atividade. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Obrigada, Garcia. Bom, boa noite a todos, bem-vindos. Nós iniciamos hoje as atividades do CEP de 2025 e contamos com todos vocês aí ao longo do ano. Nós iniciamos com um debate, está todo mundo louco? E recebemos a doutora Ariane Angelelli, a doutora Cássia Garcia Gomes, a doutora Karen de Paula e o doutor Ricardo Teles de Deus, para debater conosco. A doutora Ariane é médica psiquiatra pela Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela Associação Brasileira de Psiquiatria, membro do Núcleo de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo e colaboradora do ProMulher, Programa da Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, docente do Instituto Gerar em Psicanálise, Instituto Ciclos e Instituto Maternelle. Psicanalista, mestre em psicologia pela PUC e membro do LIPSI, Laboratório Interinstitucional de Estudos da Intersubjetividade e Psicanálise Contemporânea. A doutora Cássia é psicóloga, atua na Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, desde 2007. É coordenadora da especialização multiprofissional em atenção psicossocial do CAPS Tapera. A doutora Karen de Paula é praticante da psicanálise, doutora em processos de singularização pela PUC, autora dos livros 100, sobre a inclusão e o manejo do dinheiro numa psicanálise, do espírito da coisa, um cálculo de graça, sobre o percurso de uma psicanálise, trabalhando com a psicanálise dos portadores da peste no livro Diálogo sobre Formação e Transmissão em Psicanálise, e Clínica Psicanalítica das neuroses, da série Prática Clínica. Atendimento psicanalítico da depressão, em organização com Daniel Kupperman. Tem vários artigos publicados, é professor e supervisor em universidades e no curso de formação em psicanálise. Também coordenadora do Núcleo de Formação Permanente, Prática Clínica, Psicanálise e Psicoses. O doutor Ricardo é psicanalista, pós-doutorado em Psicologia Clínica pela PUC, docente do curso de formação em Psicanálise do CEP, do curso de formação winnicottiana, docente do curso de pós-graduação em Psicologia Clínica, abordagem winnicottiana, Unixul, membro pesquisador da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. É também coordenador do Núcleo de Formação Permanente e Prática Clínica, Psicanálise e Psicoses aqui do CEP. Desejamos a todos vocês uma ótima atividade, um ótimo debate. Obrigada, a palavra é com vocês. Bom, boa noite a todos. Ricardo e eu queremos falar um pouco, antes de dar início ao debate, do núcleo de formação permanente e prática, né, psicanálise e psicose, que a gente coordena agora há 2 anos, né, Ricardo? Que nós Isso. assumimos essa coordenação. E dizer que é um núcleo que está aberto para receber novas inscrições e candidaturas. É um trabalho
de discussão teórica, mas também de prática. Nós temos estágios muito interessantes, entre eles o estágio que é desenvolvido junto ao CAPES Itapeva, onde a Cássia, nossa convidada, participa, coordena lá, não é? E, inclusive, aliás, deveria ter começado por aí, agradecendo, né? Porque esse é um debate que é proposto pelo núcleo, por esse núcleo especificamente, né? E a Ariane e a Cássia tão prontamente aceitaram o convite para vir trabalhar aqui conosco e tal. E essa é uma das atividades. Temos também palestras, 3 palestras que têm entrada franca, que todo ano estão diferentes colegas, pessoas que trabalham com a psicose institucionalmente, de diversas maneiras, que vêm falar de suas práticas para a gente, além dos seminários teóricos, que todo ano são oferecidos 3 de longa duração, temas variados. A gente tem procurado diversificar muito, né, Ricardo, para realmente viabilizar uma ideia de formação permanente para aqueles que se interessam por essa prática, que é uma prática bem delicada. Todas são, mas, claro, tem muitas especificidades, então trazer pessoas que trabalham clinicamente, né, com os dispositivos de acolhimento, de promoção do laço social, frente ao sofrimento específico da psicose, né? Então, estão todos bem-vindos, é só entrar em contato, marcar para a gente começar a conversar e viabilizar essa participação. E, Ricardo, não sei se eu esqueci algo, você quer acrescentar algo? Eu ia só dar as boas-vindas a todos e a todas aqui hoje à noite. É um prazer estar com vocês de novo nesse janeiro, nesse 14 de janeiro, né? Agradeço muito as nossas convidadas que aceitaram gentilmente participar dessa atividade. O debate, como a Karen falou, é a primeira atividade da programação 2025 do Núcleo Psicanálise e Psicoses, né? Nós teremos também 3 palestras, como a Karen comentou, 3 seminários teóricos. Para vocês terem uma ideia dos seminários teóricos, um deles vai ser ministrado pela Karen, chamado O Lugar do Psicanalista no Tratamento das Psicoses, vai acontecer agora a partir de março. Depois eu mesmo vou ministrar um seminário teórico chamado Da Arte à Psicanálise e Vice-Versa, Elaborações Winnicottianas, que começa em junho e termina em setembro. E depois nós vamos ter um em setembro, terceiro e último do ano, que é o René Roussillon, Os Sofrimentos Narcísicos Identitários e Suas Formas Clínicas, né? Vai ser ministrado pela Cíntia e pela Mônica, 2 colegas que também aceitaram o nosso convite. Então, por aí vocês podem ver como é colorida a programação, né? Em termos teóricos, e a isso se junta às experiências supervisionadas, né, em grupos, tanto pela Karen quanto por mim. Nós damos supervisões para as pessoas que estão, por exemplo, no CAPES Itapeva, ou no Hospital Dia a Casa, ou numa residência terapêutica próxima ao CEP, aliás, chamada SIG, e também que fazem atendimentos individuais pela rede do CEP, né? Então, tudo isso, esse conjunto, faz parte da programação que a gente oferta. A gente sempre faz, divulga, procura divulgar um pouco, como estamos fazendo aqui hoje, esse trabalho que estamos realizando e que faz muito sentido para nós e para outras pessoas que têm participado também, tá bom? Então, é mais uma abertura, digamos assim, né, Karen, que estamos É fazendo. isso aí. E as palestras, você tem os temas aí, Ricardo, à mão? Não, não tenho, mas são 3 palestras com pessoas analistas que trabalham clinicamente. A ênfase desse núcleo de formação permanente é sempre uma abordagem clínica, claro que a teoria articulada, mas de uma maneira viva, experiencial, né?
e são 3 pessoas muito ligadas ao campo e com bagagem, né? Como a gente tem sempre privilegiado na construção dessas programações, que a gente faz com muito cuidado e carinho, né? E vocês podem dar uma olhada na programação que está disponível no site, né? Ligada especificamente aí, no caso, ao núcleo que a gente coordena, que na verdade não é nosso, é de todos os participantes, né? Nós vamos aqui ter, primeiramente, em termos da fala, para esse tema tão curioso, né? Sobre estamos todos loucos, né? Está todo mundo louco? Uma pergunta, né? Primeiro vai falar a Ariane, depois nós temos a Cássia, depois a Karen, né? E vamos deixar um espaço aberto para o debate, para o diálogo fecundo com as pessoas. Vocês podem se sentir à vontade para fazer intervenções, levantarem a mão, manifestarem no chat de alguma forma, mesmo quando as pessoas estão falando, todos aqui estão de acordo que podemos interagir dessa forma mais viva, tá bom? Mas a ideia basicamente seria 20 minutos para cada um, começando pela Ariane, né? Então, acho que podemos começar, né? Ariane, seja bem-vinda, você está com a palavra. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acompanho muitas coisas do CEP. É uma instituição que eu admiro. Então, para mim foi uma honra, né, o convite pelo Ricardo. E eu vou começar falando justamente. Você até falou, estamos todos loucos, né, Ricardo? Você fez essa pergunta aí. Quando você me convidou, Ricardo, você falou para mim o título. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui para Minas Gerais, que é a minha terra, do final do ano, com assim, nossa, eu preciso ver certinho que título é esse. Estão todos loucos? Estamos todos loucos, né? E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Na verdade, eu acho que é o que estava me incomodando, esse pequeno lapso entre estão e estamos ficou me incomodando, me instigando. E eu falei, gente, o que eu vou falar? Minha nossa, né? E ainda mais, Ricardo, que você falou assim, fique muito à vontade para falar do que você quiser, daí isso é o pior, né? Porque não tinha, né, uma... E aí o que veio para mim, né, o que eu queria contar para vocês, que veio para mim essa coisa do... Justamente essa, que para a gente que é psicanalista, as palavras importam muito. Estamos todos loucos, está todo mundo louco, né? Essa diferença é muito sutil, mas faz toda a diferença eu me incluir no grupo dos loucos ou eu me colocar de fora numa posição assim do alienista, né? E foi justamente no alienista que eu pensei, e eu fui ler de novo o livro do Machado, o conto do Machado de Assis. Eu queria começar falando disso, porque esse conto veio para mim como uma inspiração para fazer a minha fala. O conto do Machado, eu acho que muitos devem conhecer, e quem ainda não conhece, é muito fácil de conseguir. Tem audiobook dele no Google, você consegue ouvir assim, fazendo ginástica, caminhando. É um conto maravilhoso. E por que me veio essa ideia, né? Porque o alienista é uma pessoa que começa a achar que está todo mundo louco, certo? Menos ele. Ele não está louco, está todo mundo louco. E ele é um personagem que o Machado cria naquele momento específico, 30 anos depois de ter se inaugurado o primeiro hospício brasileiro, que foi o Pedro II, que foi o primeiro manicômio que foi inaugurado no Brasil, ali no século XIX. E quando Machado escreve isso, é um livro muito interessante de ler, porque é assim, recheado de ironias a respeito da posição do alienista. Então, o Machado, assim, não é à toa que ele é chamado de bruxo do Cosme Velho, porque ele é muito visionário, ele é uma pessoa à frente do seu tempo.
No livro, ele vai criticar a posição higienista, a posição eugenista do alienista, que se chama Simão Bacamarte, é o nome também de estudo, né? É uma arma. Então, o Simão é um cara que chega na cidade com a proposta de criar um manicômio para estudar a loucura. Então, ele vai lá na Câmara dos Vereadores e fala assim: olha, eu queria criar um lugar para eu poder fazer uma pesquisa, para eu compreender a loucura. Pensa, esse livro sai em 1882. O Freud era novinho na época. O Emil Kraepelin, que é o pai da psiquiatria atual, que foi o cara que classificou as doenças mentais, nasceu no mesmo ano do Freud e também estava começando a clinicar também naquela época. Então, é tudo a mesma época, final do século XIX. E é a época que o Machado, já muito à frente do seu tempo, estava criticando tudo isso, essa noção classificatória da psiquiatria, essa noção manicomial, eugenista e higienista, que vai culminar lá no século seguinte com o nazismo, né, com o higienismo, com aquelas leis que esterilizavam os doentes mentais para que eles não passassem as suas taras para as outras gerações, que foi o começo do século XX, do século passado, o século em que nós aqui, a maior parte daqui, nascemos, né? Então, quando o Machado escreve o Alienista, temporalmente, historicamente, ele está fazendo uma crítica, né? E por isso que eu pensei, né? Porque eu fiquei com essa: estamos todos loucos ou estão todos loucos? Quem está louco? É o mundo que está louco? Eu estou louca, né? Porque o que acontece? A história, eu vou contar um pouquinho a história, para quem não leu o livro, é muito legal de ler, porque ele começa a querer entender a loucura, baseado num projeto assim, positivista mesmo, de entender tudo sobre a loucura. O louco, na verdade, é ele, né? Como diz o Ricardo lá no grupo que a gente estuda, ele é um louco paleta mexicana, uma casquinha de obsessivo, durinha por fora, e por dentro ele é um psicótico, o alienista, na minha leitura dele, eu já pensei, né? Então, ele é um obsessivo de carteirinha e ele vai lá e ele classifica e ele coloca todo mundo na casa, começa colocando os malucos de carteirinha, né, os delirantes, o que achava que era estrela d'alva e tudo mais, aquelas pessoas mais alienadas, digamos assim, e depois ele começa a pôr dentro da Casa Verde, do manicômio que ele dirigia, todo mundo que ele encontrava que tinha uma inconsistência, que era levado pelas paixões, que parecia que não tinha comportamentos muito lógicos na visão dele. Então, o que acontece? Depois de um tempo, 4/5 da cidade de Itaguaí está dentro do manicômio. E um pouquinho a gente está para fora. Claro que isso gera uma reação na cidade, então é escrito assim como uma novela nessa hora, então tem todas a revolta dos canjicas, é muito divertido, muito irônico. E aí o alienista, então, ele muda de opinião. Ele fala assim: bom, então a loucura, a Adriana falou para eu não dar spoiler. E agora, hein? Vou tentar, Adriana, não dar spoiler. Vamos lá. Ai, meu Deus, mas como que eu não vou dar spoiler? Me perdoe. Pelo menos um pouquinho eu vou ter que dar, porque no final, ele. Ah, obrigada, Adriana. Está Adriana deixou. prescrito já o É, spoiler do Machado de Assis. Adriana, então, pronto. Então, o que acontece? Ele acaba mudando de ideia e não baseado no insight, numa percepção da ilogicidade do raciocínio positivista dele, não é isso. Ele muda a lógica e diz assim: bom, se muita gente tem essas incongruências, então a loucura deve estar na falta de incongruência. As pessoas que têm a total perfeição entre as suas faculdades mentais, essas então seriam as loucas. Então, o que ele faz? Ele solta todo mundo do hospício e começa a internar lá aqueles assim virtuosos, castos. Ele faz a ala dos virtuosos, a ala das pessoas completamente verdadeiras, que nunca mentem. Veja a ironia do Machado até onde vai. Nisso ele já está caçoando aí de todo mundo.
E aí, no fim, o tratamento é achar as inconsistências naquela pessoa super honesta, naquela pessoa super perfeita, totalmente casta, totalmente lógica. No fim, ninguém sobra, obviamente, ninguém sobra. E o alienista acaba ele mesmo, agora é o spoiler do spoiler, né? Entrando na Casa Verde e dizendo, bom, sou eu o maluco, né? Não porque ele tenha entrado em contato com os aspectos psicóticos dele, nada disso, não foi isso. Ele pela lógica, ele fala assim, bom, é melhor eu mesmo entrar lá e ficar lá, porque por isso que eu pensei muito no alienista, tá todo mundo louco, né? Exatamente o espírito disso, né? E quando eu pensei nesse conto, assim, eu fui estudar um pouco, fui ler um pouco a psiquiatria daquela época, que é uma coisa que eu sou bem apaixonada, né? Esses primeiros psiquiatras, apesar de todo esse preconceito, de toda essa questão que graçava na época, né? Essa visão, né? Tão preconceituosa, tão higienista e tudo mais, foi antes dos neurolépticos. O primeiro neuroléptico, o primeiro antipsicótico, tal qual a gente conhece hoje, foi de 1950, a clorpromazina. Então, os psiquiatras daquela época, eles não tinham saído, eles tinham que conversar com os seus doentes. Eles tinham que sentar com os seus doentes e conversar com eles muito, que é o que o Lacan faz também naquela tese que ele faz com a Aimee, né? Ele ficou um ano conversando com a Aimee, muito para entender o que estava se passando, como que se montava aqueles delírios. Esses psiquiatras antigos, entre eles o Kraepelin, o Bloyer, com o qual o Jung trabalhou, né? O Jaspers, que fez o tratado de psicopatologia extremamente bem construído, eram psiquiatras que estavam muito interessados em como que se constituíam essas enfermidades, esses delírios, eles queriam entender isso. E, coincidência ou não, depois que começa o boom da psicofarmacologia, muda-se o foco do estudo da psicose para talvez é muito bom que hoje existam todos esses medicamentos, é impossível, é totalmente raso dizer que isso é ruim, poxa vida, né? Traz tanta melhora, mas por outro lado, a gente começa a ver que tem um viés nos diagnósticos, né? Começa a se criar diagnósticos, tem a questão do mercado, né? Tem uma lei do mercado. Então, eu crio o remédio, eu crio primeiro a medicação para depois eu inventar o diagnóstico, né? Para justificar o uso dessa medicação. Isso é a lei do marketing, né? Eu crio demanda, eu invento uma demanda para que eu precise ter aquilo. Então, assim, é interessante estudar esses primeiros psiquiatras, né? E aí, pensando um pouco nessa história e tal, o que eu encontro? Até falei para a Karen, né, quando eu liguei para ela lá. Eu encontro que um pensamento que eu estava tendo sobre o Estamos Todos Loucos era o seguinte: é a contemporaneidade. Internet, depois de 1989, 1990, né? A questão das mudanças, né? Será que Deus está morto? Aquela coisa da filosofia, das referências, dessa prevalência do imaginário no social, como que isso nos confunde, como isso que onde estão as referências, né? Como que está diluída essa metáfora paterna, não sei se eu posso dizer assim, como que está diluído em tantas referências, tantas possibilidades. Hoje mesmo, atendendo um paciente que é pai, ele dizia assim, eu não aguento, porque é tanta coisa que a gente vê na internet, não pode mais criticar o filho, que traumatiza, mas se você também não critica, e aí também o filho vai ficar sem juízo, e não sei o quê. Ele falou, não dou conta de ver tanta coisa. Isso é uma coisa da contemporaneidade, esse excesso, né? Esse excesso, não tem o tempo de concluir, não tem o terceiro tempo de pensar, de metabolizar as coisas, não tem isso. A gente está acelerado. Mas olha o que eu acho aqui, estudando um livro de etnopsiquiatria. Olha o que o Rousseau falava em 1755. Alimentos rebuscados, má alimentação, vigílias, excessos de toda sorte, transportes imoderados de todas as paixões, fadigas e trabalhos sem número corroem as almas. 1755. Esquirol, 1838. As bebidas alcoólicas, a vida desordenada,
O excesso de casamentos consanguíneos observados na Inglaterra seriam a causa da alta frequência de alienados entre os povos europeus. O alienista francês conclui que os países onde a civilização moderna não se desenvolveu plenamente teria muito menos alienação, ou seja, loucura. Então, a China, a Turquia, Espanha e México, isso em 1838, Esquirol escreve, seriam menos enlouquecedores do que a França dessa época do século XIX. Em 1843, Moreau de Tours, ele escreve: a civilização é o estado de agitação, de deslocamento contínuo, de luta incessante entre aquele que parte, aquele que chega, entre o passado e o futuro, luta na qual todos os membros do corpo social tomam parte de forma mais ou menos ativa. Nanana. Que interessante, né? Como que essa ideia da aceleração, da mudança, é pensada muito antes do que a gente está vivendo hoje como um fator enlouquecedor, né? E foi de um paciente que tem esse diagnóstico de psicose que eu escutei numa conversa há muito tempo atrás. Ele falava, sabe, Ariane, é enlouquecedor mesmo, porque é uma época que toda vez que a humanidade está passando por uma mudança, por uma transformação, e ele fala isso, é uma pessoa que trabalha com isso, e ele fala isso para mim há muitos anos atrás. Isso gera uma sensação de confusão na gente, por causa da internet, por causa dessas mudanças. Mas é interessante que eles também pensaram a mesma coisa na época da industrialização, do crescimento das cidades, da aceleração, das invenções, né? O livro, Cris, é Civilização e Loucura, do Paulo Dalgalarrondo. Ele é um pesquisador da Unicamp que estuda a psiquiatria transcultural. É muito rico, né? Porque ele fala da psiquiatria assim, tem as mesmas doenças em outros lugares, em outras épocas. Os índios, eles têm esquizofrenia. Os aborígenes da Austrália, as pessoas que têm outras culturas, elas também têm PMD, psicose cíclica, sei lá, a bipolaridade. Tem doenças que são específicas dos lugares, né? Muito interessante para a gente pensar um pouco a relatividade disso tudo, né? Então, eu queria trazer isso para debate, para a gente pensar, porque eu acho que sim, que a gente está vivendo uma época difícil, uma época de predominância do imaginário, de faltas de referências, né? Eu acho que o Machado, lá atrás, ele capta o espírito do seu tempo e faz uma crítica muito irônica, muito inteligente do que estava acontecendo, né, naquela época, que foi a mesma época do Freud, que bacana, né? Gente, é muito interessante. Vocês sabem que o Homem dos Lobos, o Sergei Pankejeff, não sei falar o nome, ele foi paciente do Kraepelin também, e ele foi paciente do Freud. É muito legal, né? Eles foram contemporâneos, né? O Kraepelin foi o cara, gente, que fez a classificação da doença psiquiátrica, o modelo da classificação da doença psiquiátrica, que é o modelo da gente hoje. Claro que hoje tem muito mais diagnóstico e tudo mais, a gente tem essa crítica, mas essa matriz foi o Kraepelin que desenvolveu ali, né? E aí, a última coisa que eu queria falar, para jogar aí para o debate, é assim, até o século XX, as crianças estavam sendo poupadas do olhar do alienista. Elas eram, assim, todas juntas, classificadas como uma palavra triste, mas idiotas, as crianças que não iam bem na escola, que não falavam, que não aprendiam, que não tinham linguagem, que tinham comportamentos bizarros e não se enquadravam ali, né? A escola também foi uma invenção relativamente recente. A psiquiatria infantil começa classificando as crianças para ver quem pode ir para a escola e quem não pode. Ela tem um viés pedagógico no começo, né? Um viés ortopédico, né? Como diz a Daniela Tepperman, uma coisa ortopédica, vamos colocar nas caixinhas. Mas até a década de 40, quando o Léo Kanner descreve o autismo, faz uma bela descrição daquelas crianças que ele classifica como autistas, né? A gente não tinha esse olhar do alienista sobre as crianças. E hoje, então, o último bastião do olhar do alienista agora é sobre as crianças, né? E a gente vem com essa hiperpatologização, hipermedicalização das crianças. Quando eu falo medicalização, eu não estou falando de dar remédio, estou falando da visão
alienista da criança, né? Essa visão do alienista, essa visão da classificação, né? Quando o Ricardo e a Karen falaram para mim, fala um pouco da criança. Eu falei, eu não quero falar aqui da psicose da criança, porque a psicose da criança tem muitas diferenças em relação à psicose do adulto, não tem uma continuidade tão clara, mas eu acho que se eu puder falar do lado do alienista, aí eu nado de braçada, porque os alienistas das crianças, nos quais eu me incluo, nós, os psiquiatras infantis, a gente está muito perdido. Eu me incluo. A gente está muito perdido. A psiquiatria infantil é muito jovem e ela ainda está assim patinando muito em relação a entender a psicose na criança, a psicopatologia da criança. O que a gente está vendo é uma superficialização dos diagnósticos, uma hipermedicação também das crianças, uma quase que equação simbólica entre transtorno de aprendizagem e TDAH, coisas assim toscas, né, que a gente está encontrando na psiquiatria infantil. E aí eu acho que eu vou deixar essa conversa para o debate. São essas as provocações que eu queria trazer para a minha fala e acho que eu gostaria de passar a bola agora para a Cássia. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Ariane. Agora vamos, então, ouvir a Cássia. Cássia, você está com a palavra. Cássia, eu estou abrindo o seu microfone, você tem que apertar Ah, isso. desculpa, selecionei errado. É, Ariane, te fizeram uma pergunta específica sobre a predominância do imaginário. Você quer falar disso antes de passar para mim ou vai deixar para o debate? Olha, eu acho que a gente pode deixar isso para o debate. Tá bom. Eu acho que talvez a Karen vá também falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Vamos ouvir você, Então tá bom. Cássia. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite, né, para todo mundo aí em janeiro, que estamos pensando. Assim como a Ariane, né, me sinto muito honrada em ser convidado pelo Ricardo e pela Karen para estar aqui, para discutir esse tema que é tão interessante, né, para a gente que tá com essas pessoas, que está na área, que está o tempo todo respondendo a isso, mas o que a gente vai fazer, né, com essa loucura que se apresenta. Bom, podem me interromper, eu não sei se eu vou conseguir ler as mensagens, porque por questões tecnológicas aqui eu estou com um computador, celular, então eu vou olhar um pouquinho de lado, peço desculpa, mas é que minha referência está aqui no outro computador. Bom, quando eu recebi o convite, acho que muito parecido com a Ariane, eu fiquei, só que eu pensei um pouco diferente, que conceito de loucura que a gente vai discutir, né? Porque o conceito de loucura é historicamente construído, dá para fazer um debate enorme só sobre isso, né? Na verdade, ali na especialização, a gente tem 4 aulas sobre a construção da história da loucura, então tem muito que discutir. Mas, então, e ao mesmo tempo, assim, bom, essa atividade é proposta pelo núcleo de psicoses do CEP. Então, eu entendo que tem um pressuposto aí de ligação de loucura e psicose nesse debate. Porque, sim, muitas vezes o que a gente pactua chamar de loucura tem relação direta com essa experiência da psicose, dos seus agravos, com a experiência delirante, com a dificuldade no laço social, né, os impactos disso no cotidiano do sujeito e do entorno. Mas eu acho importante esclarecer que, para a nossa discussão aqui, eu acho muito fundamental que a gente diferencie loucura, sofrimento e transtorno mental, né? Que são usados como sinônimo, muitas vezes. E aí, eu acho que isso acaba fortalecendo o estigma, dificultando muito o respeito à possibilidade de um existir diferente, né? De um existir outro. Acho que vai um pouco porque a gente estava dizendo dos quadradinhos, né? E a gente acho que perde um respeito a muitas existências que deveriam ser mais reconhecidas, valorizadas. Bom, então, dizendo de outra forma, acho importante a afirmação de que nem sempre a loucura é fonte de sofrimento. E, portanto, muito menos de tratamento, né?
Entender e viver o mundo de uma forma diferente do que eu vou chamar aqui de pacto coletivo de realidade e moralidade, principalmente, tem impactos, mas nem sempre os imaginados. E deve ser respeitado e reconhecido como uma forma de existência. Assim como a psicose não necessariamente deve ser tomada como sinônimo de adoecimento ou de gravidade, né? A psicanálise nos fala isso o tempo todo. A psicose é um jeito de existir, assim como a neurose. Mas a nossa sociedade normaliza a neurose e patologiza a psicose. E acho que é algo importante de se discutir. Mas, ao mesmo tempo, essa loucura, né, que não é sofrimento ou que não é patologia, como se apresenta para nós, profissionais da saúde? Né? Quem nos procura é quem está sofrendo. Então, eu também entendo que aqui, na verdade, o que a gente vai discutir é o sofrimento mental, que cada dia está mais evidente na nossa sociedade, no nosso cotidiano. E eu concordo com a Ariane, todas as épocas ou existiu o sofrimento e existe. E todas as épocas se acha que está piorando. Porque talvez a gente esteja só piorando mesmo, infelizmente, né? Apesar de tudo isso. Bom, e aí aqui acho que fica ainda mais complexo. Porque passa a envolver aspectos contraditórios da nossa sociedade e da nossa ciência, né? Porque cada vez mais a gente corporifica a máxima de que médico e louco todo mundo tem um pouco. Porque cada vez mais todos, e aí eu acho que nos coloco como todos loucos, acho que eu já parti desse pressuposto, talvez pela fase da minha vida em que eu me considero um tanto louca, mas porque todos nós sentimos a necessidade, de alguma forma, de rompermos com a realidade, de nos desligar de uma realidade que a gente vive e identifica e nomeia como cada vez mais opressora, né? Que a gente tem uma sensação de invasão constante da nossa existência e da existência das pessoas em geral, por expectativas, imposições sociais, por muitas questões. Ao mesmo tempo, o Dr. Google está aí, né, para nos ajudar a diagnosticar e tratar. Então, todas as nossas mazelas, né? O Google, qualquer mazela que você puser ali, ele tem um nome, ele tem um tratamento, ele tem uma... Então, ele torna quase todo mundo também profissional da saúde, né? E engraçado que também, enquanto eu estava me preparando para essa conversa aqui, né, eu li uma reportagem sobre um psiquiatra dizendo isso, assim, tá difícil para a gente discordar do diagnóstico dado pelo paciente. A gente quebra o vínculo. O paciente não nos procura mais para saber o que ele tem, ele nos procura para concretizar o tratamento que ele imagina, né? Bom, e aí aqui acho importante também, né, pontuar o meu lugar de profissional, né? Eu atuo na saúde mental, no contexto da saúde pública, desde 2007, então já faz um tempo aí para quem quiser fazer a conta. Estou aí nessa construção de uma rede que surge das reformas sanitária e psiquiátrica e que tem como princípios a afirmação da saúde como direito, né? Da clínica ampliada e da reabilitação psicossocial como paradigmas de cuidado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A constituição e a ampliação da contratualidade, o enriquecimento do cotidiano são os objetivos principais do cuidado que eu acredito que eu estou ali tentando construir. O que prescindiria da noção de doença, mas que no dia a dia está, sim, constantemente atrelado aos diagnósticos, né? Porque nós estamos na saúde, porque nós seguimos regras de ministérios, de muitas coisas. E aqui, um outro ponto fundamental na discussão, eu não sou contra diagnóstico. Eu acho que nortear a nossa prática a partir de um conhecimento adquirido é fundamental, né? O diagnóstico nos ajuda muito nisso. A gente está aqui agora, por exemplo, construindo conhecimento. E uma linguagem comum vem, inclusive, de um conhecimento construído, vem dos diagnósticos, vem dos nomes dados por todos os autores, né, por todos os pesquisadores e por todo mundo que já... Então, dizer que a gente vai renunciar a todo um saber construído, histórico e coletivamente é ignorância. Assim como uma sustentação da nossa prática, a gente precisa sustentar a nossa prática com o que foi construído. Mas a gente não pode patologizar a vida. Infelizmente, a gente tem feito isso. A gente tem patologizado o luto, a gente tem patologizado a violência, a gente tem patologizado coisas que a gente precisaria nomear corretamente, na minha opinião.
A gente tem uma sociedade que está claramente falhando na construção de coletividade, de paradigmas saudáveis de existência, né? Individualiza e culpabiliza o sujeito por questões estruturais, que segrega para incluir, né? Então você tem que para você buscar uma inclusão, você tem que ter uma diferenciação, né? Você tem que ter algo, você tem que ter o seu CID para poder buscar a inclusão. Você não pode buscar a inclusão por ser quem você é, né? Que valoriza o capital e não o humano, que cria falsas necessidades, que promete o que não vai cumprir e que nomeia a insuportabilidade oriunda dessas contradições de transtorno mental, né? Então, acho que quando fui perguntar também para o Ricardo, para a Karen, assim, o que vocês esperam de mim nesse debate, né? Porque e acho que eles vão dizendo, a gente queria que você falasse um pouco do cuidado ofertado pelo CAPS nessas pessoas, para essas pessoas, né? Porque assim, o CAPS hoje na saúde pública ele é o lugar da loucura, né? Ele é o lugar em que isso tem que caber e que a gente está ali para cuidar. Então, acho importante esclarecer aqui que não sei se todo mundo sabe, porque apesar de existir há alguns anos, muita gente ainda desconhece os serviços. Eles são serviços do SUS voltados para pessoas com transtornos mentais graves e prejuízo do cotidiano, incluindo aqueles decorrentes do uso de substância. São serviços que surgem no Brasil no final da década de 80, inspirado em experiências internacionais, né, pela luta antimanicomial, e com a proposta principal de oferecer um cuidado comunitário, intensivo e longitudinal para as pessoas em sofrimento. Hoje, eles são considerados serviços especializados, mas que devem atuar em constante articulação com a rede de atenção básica e outros pontos também da rede. A RAPS tem vários pontos, para promover o cuidado integral à pessoa em sofrimento mental. E para tal, contam com equipe multiprofissional, são territorializados e divididos entre adulto, infanto-juvenil e álcool e drogas. Bom, mas eu não posso deixar de destacar que no CAPS a gente não cuida apenas de um diagnóstico, né? A gente cuida de pessoas. E aí, que nem a gente está aqui discutindo a psicose, mas no CAPS a gente também está lá com a neurose grave, a gente está com a psicose, com a neurose, com aquilo que a gente não sabe ainda o que é, porque a gente está cuidando muito antes de poder descobrir, às vezes, né? E a gente atua muito a partir de intervenções individuais e grupais que visam a construção e o fortalecimento da autonomia dos sujeitos, através do exercício da contratualidade. Então, acho que se a gente entende que o sofrimento se estabelece na relação com o outro, ou seja, no laço social, é também no laço social que a gente deve intervir. Essa é a premissa máxima do CAPS. Por isso que ele é comunitário, por isso que ele é coletivo, porque a gente entende que a gente tem que intervir aonde está o problema, né? Por isso que é contraditório você afastar do problema, resolver e devolver, porque o problema está ali. É nessa relação que aquela questão se estabelece. Bom, e aí o usuário, quando ele chega no serviço, ele vai ser acolhido, que a gente chama, né? Então vai ter aí um primeiro cuidado e passa a ter os profissionais de referência, que vão, junto com o sujeito e a rede social dele, construir seu projeto terapêutico singular. Esse projeto, ele tem que se basear nas potências, nas dificuldades, nos recursos e nas vulnerabilidades do indivíduo e da rede. Ele tem que ser real, digamos assim, né? Ele tem que ser possível. E ele é um guia do percurso do cuidado. Deve se concretizar nas intervenções individuais e grupais e em articulações intersetoriais. Eu destaco aqui a intersetorialidade porque, né, gente? Se a gente está falando de cotidiano, nem todos os aspectos do cotidiano podem e devem ser cuidados dentro de uma instituição ou pela saúde, né? Apesar de não ser possível ter saúde com fome, sem você ter onde dormir, sem saber onde vai dormir, onde conviver, a saúde não é responsável pelo fornecimento de alimento e de moradia. Os CAPs não são escolas, os CAPs não são conselhos tutelares, não são praças, né? Os CAPs têm uma função de cuidado. Então, a gente depende que o laço se concretize no todo, não só ali dentro, né? Que a gente faça essa mediação. E isso é fundamental. Bom, dizer que a construção do PTS é feita junto com o usuário não quer dizer que ele sempre gosta, tá, gente? Eu sempre conto isso, porque as pessoas acham que assim, então no CAPS é sempre fácil, né? O usuário sempre gosta do que vocês propõem. Não, nem sempre, né? Porque nem sempre que a gente entende que é importante é o que é confortável para ele, né? É o que o Dr. Google diz que ele precisa.
né? É o que a gente consegue construir. E só voltando, né, na questão do comunitário, a gente preconiza a coletividade como espaço de intervenção, né? Seja em atividades menos estruturadas, como uma ambiência, uma convivência, seja com propostas mais definidas, que permitem ao usuário a experimentação de interesses e lugares sociais diversos. Aqui eu gosto sempre, acho mais potente, assim, dar exemplos, né? Porque, assim, o que que é um lugar coletivo? O que que é lugar social diverso, né? Então, a gente tem alguns grupos no CAPS que eu gosto de comentar, que são, por exemplo, a caminhada, grupo de escrita, grupo de música, de teatro, a culinária, o cinema, o futebol, jardinagem, conhecendo a rede, geração de renda. E todos esses grupos, eles conseguem abrir espaço para o reconhecimento de interesses, repertórios, experimentação e trocas, né? Então, o pessoal sempre me pergunta assim, mas para que vocês fazem a culinária, né? Bom, porque na culinária a gente consegue contar nossa história, a gente consegue falar dos afetos da comida, a gente consegue estar ali como cozinheiro, a gente consegue sair de um único conceito de normalidade quando a gente faz um feijão com hortelã, porque alguém sugeriu pôr a hortelã e aquilo cabe ali, por incrível que pareça. E fica bom, fica melhor que o feijão normal para mim, que não gosto de feijão. E, e são dessas pequenas coisas que a gente vai dizendo e que não são iguais para todo mundo. Cada um vivencia aquele grupo de um jeito. Para alguns ali é um exercício de estar com o outro. Para outros é um exercício de lembrar ou de descobrir que uma receita são passos que qualquer um pode seguir num trajeto, né, de construção de autonomia, que ele não precisa de alguém que saiba cozinhar, que ele pode aprender a cozinhar, né? Teve um usuário que contou isso para mim, eu conto muitas vezes, porque a gente estava lá numa época, numa crise no grupo, e a gente, para que serve esse grupo, né? Eles só querem fazer bolo, a gente não aguenta mais fazer bolo. E aí a gente fala para os usuários, então vamos perguntar para os usuários, por que esse grupo é importante, né? E aí um diz para a gente assim, esse grupo foi fundamental porque eu achava que só quem sabia cozinhar podia cozinhar, que só quem sabia cozinhar sabia seguir uma receita. E que aqui, lendo a receita com vocês, eu entendi que ela é uma receita, que se a gente lê e segue, a gente aprende a cozinhar, né? E eu acho que são coisas que vão falando da delicadeza do dia a dia sobre essas atividades, né? Então, quando a gente vai ao cinema, bom, o meu CAPS está na Avenida Paulista, né? Eu tenho mais cinemas por metro quadrado na Paulista do que em qualquer outro lugar. Então, ir no cinema é ocupar um espaço importante no território que os meus pacientes vivem. Meus usuários, né? Pacientes, a gente chama dos dois jeitos. É poder dizer para o cinema, essas pessoas existem nessa região. É poder dizer para essas pessoas, o cinema é fundamental nesse lugar que vocês moram. Ele é um lugar de convivência, é um lugar de contato com a cultura, ele é um contato de debate, de identificação com os conteúdos do filme, de não identificação com os conteúdos do filme. Aí tem sempre uma outra história muito engraçada que eu conto nisso, assim, a gente foi ver um filme e eu saí atordoada do filme, que eu não tinha conseguido entender nada. E aí um usuário que tinha um bom vínculo comigo e fala assim para mim, Cássia, é porque você é normal de mais para esse filme. Por isso que você não entendeu. E aí, achei aquilo ótimo. Falei, então tá bom, então você me conta o que você viu do filme, que talvez eu consiga entender. E é esse tipo de mudança de lugar que é muito interessante no que a gente faz ali no cotidiano. Acho que não vou me prolongar, acho que no debate, quem quiser, a gente de repente vai contando mais do dia a dia e mais causos, né? Como diz minha filha de vez em quando pergunta para mim, fala, você tem mais alguma história para contar do CAPS? Mamãe, você tem umas histórias muito legais. E acho que eu comecei a contar histórias do CAPS dizendo para ela disso, assim, né? De como a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, né? Como a gente pode olhar para o outro que age de uma forma diferente sem tentar dizer, olha, ele não sabe agir, mas é dizer, ele age diferente. E como é que a gente aprende a lidar com esse diferente que ele age, né? Então, aí na escola, como a Ariane estava dizendo, né? Como é que a gente lida com essa diferença sem que ela vire desigualdade, sem que ela vire valoração de correto e incorreto, né? De certo e errado. Bom, para concluir, vou voltar um pouco, né, para
provocação e abrir para o debate, que se o sofrimento é construído socialmente, é no laço que ele se constrói, a sua expressão se altera, segundo o tempo e o contexto que vivemos. Né? Então, o sofrimento das pessoas que buscam CAPS hoje não é o mesmo sofrimento que se apresentava quando eu comecei em 2007. Eu estou dizendo de um tempo curto, né? Quem dirá em séculos. Mas a gente ainda se baseia muito em teorias seculares, né? E aí, portanto, a cada dia temos novos desafios. Nada está estabelecido e construído. Todo dia é uma construção. E debates como esse são fundamentais para pensar a nossa prática e construirmos formas mais coletivas e efetivas de abordar o sofrimento. Mas sempre lembrando que se a gente não pensar mais amplamente em transformação social, a gente não tem como falar na construção efetiva de saúde, né? Eu fui hoje no Museu de Culturas Indígenas, não sei, para quem não conhece, eu achei bem interessante. E foi muito engraçado, assim, ler, né, as coisas dos sábios indígenas ali, e pensar como são sábios antigos, e como tem tudo a ver com o que a gente precisa discutir, né, do que valorizar, do que construir, do que é a possibilidade de uma construção social. Bom, se a gente vai continuar vendo a criação de novos diagnósticos, se a gente não propuser mudanças importantes, a gente vai continuar vendo a criação de novos diagnósticos, a desingularização dos sujeitos, o suicídio como sintoma da insuportabilidade da sobrevivência, né? A busca incessante de pacientes por um diagnóstico que justifique a insuportabilidade de existir no nosso mundo, ou que diminua essa insuportabilidade ao atribuir um lugar legitimado de não cumprimento das expectativas impostas, né? Eu acho que essa busca do diagnóstico, muitas vezes, a gente vê isso no serviço, como eu não consigo viver, mas eu preciso dizer por que eu não consigo viver. Eu não consigo trabalhar como as pessoas esperam que eu trabalhe. E aí a gente diz, né, que é o pior diagnóstico, que é o diagnóstico que cronifica, é o diagnóstico que cristaliza, é o diagnóstico que não vem para contribuir com uma melhora, ele vem para justificar as dificuldades, né? Ele não vem para melhorar as dificuldades, digamos assim, ele vem para dizer, é por isso, né? Eu sou isso, e portanto, é isso que me cabe no mundo. E acho que é isso, tentando não ser falar muito, vamos abrir para o debate aí, quem quiser, estou por aqui. Acho que são essas as reflexões que esse tema me traz, assim, acho que estamos todos loucos, acho que no nosso mundo precisamos estar, né? Porque é a forma de conseguir conviver com uma realidade que acho que nenhum de nós concorda. Então, a gente precisa aí, de algum jeito, se desvincular dela, de alguma forma. Acho que é isso. Obrigada. Bom, vou Karen? fazer alguns comentários. Eu começar, que tem a ver com o que eu quero assim, propor para o debate, mas que vou partir do comentário da Ariane sobre o Homem dos Lobos, e me lembrei que a Ruth Nesco faz uma nota sobre isso, Obrigada. dizendo que quando o Freud recebe o Homem dos Lobos para tratamento, ele diz que já tinham procurado em todos os lugares os males dele, até no pinico, mas que agora ele ia procurar nele, né? Eu acho interessante esse comentário do Freud, e tem a ver com o que eu acho fundamental lembrar, né? Que é sobre a história da loucura, e que essa dessubjetivação que a loucura, a ideia de loucura, desumanização, né? Patologização da loucura é o que produz, ao meu ver, nesse momento da civilização, que, ao meu ver, também vem fracassando imensamente em vários sentidos,
como projeto, produz como sintoma, né? E como esse festival de diagnósticos, né, que inclusive acaba sendo um bilhete de entrada, é um arremedo de uma ideia de normalidade. Então, é a tentativa de tornar, sob um diagnóstico, algo que é normal para quem é assim, né? Quem tem isso, né? Então, trabalhando, por exemplo, no núcleo e com a clínica da psicose, acompanhando pessoas que estão começando a trabalhar com essa clínica e tal, é muito notório, me chama muita atenção como é difícil desapegar a ideia de normalizar, normatizar, entender, né, aquele que está colocado sob o desígnio da psicose, né? E aí a gente vê que a loucura, desde o século XVII, mais radicalmente o século XIX, com a modernidade, né, de fato se tornou doença. Isso é um sintoma, né? Acho que a Cássia, quando fala, olha, precisa separar sofrimento, é, é, doença mental, né? E como que é que você falou? E loucura, né? Realmente. Mas o fato é que convivemos diariamente e clinicamente, em muita, é, nas instituições também, essa ideia de que a loucura é uma doença. Isso é um produto da modernidade, né? Com a qual nós convivemos até hoje. Aprendemos com Freud que aquilo que a gente não elabora se repete. E eu gosto de lembrar que isso não acontece assim só na vida de alguém, né? No sentido desses 100 anos que a gente tem aqui para passar nesse corpício, né? Isso acontece transgeracionalmente, né? Então, aquilo que a geração anterior não elaborou cai no colo da geração seguinte e assim por diante. Então, são batatas quentes, né? E vão não sendo elaboradas. O Lacan, mais tarde, vai retomar essa ideia, dizer aquilo que não é simbolizado retorna do real. Vem, real aqui, para quem não está familiarizado, não é a realidade. O real é aquilo que se apresenta em estado bruto, né? O mais radical, poderíamos dizer, a própria natureza, que não pensa, ela é. Os planetas não falam, né? Vamos dizer assim. Então, isso retorna para a gente, por isso vocês, sobretudo a Ariane marcou essa ideia, estamos loucos ou está todo mundo louco, né? E, na verdade, isso está articulado, né? Ao meu ver, porque é um sintoma civilizatório, né? Do projeto civilizatório. Eu acho que é com isso que a gente tem que se haver. E lembrando também que, pelo menos da maneira como eu considero, pela perspectiva psicanalítica, o ódio tem uma anterioridade ao amor, né? O amor já é um produto da cultura, é um discurso, é um laço social, né? Isso que a Cássia disse, eu acho incrível do trabalho do Capes, como salienta isso, né? Porque não me parece que exista outra possibilidade para qualquer destino para a loucura do que o laço social, né? Mesmo aqueles que estão designados como psicose, né? Que é recuperar e pensar maneiras de propor, criar singularidades, modos particulares. Eu acho que esse é o desafio da psicanálise, inclusive, particularmente, né? A psicanálise que faz um recorte muito ali restrito como prática
né? E que justamente por isso, na multidisciplinariedade que o trabalho, em alguns casos, exige, quando esse sintoma da cultura está sem lugar e totalmente vindo do real, emergindo, né, de uma forma devastadora, devastadora, a palavra é essa mesmo, né? Como essa prática da miudeza, que conversa com o que a Cássia falou também, né? Da, da, da narrativa que é possível construir em torno da vivência, mesmo tão radical, que possa compor como experiência singular, né? Imaginando que todos nós, né, nem se nascêssemos de novo seríamos nós. Porque para alguém ser alguém é preciso passar por todas aquelas marcas, experiências, vivências, escutas, atravessamentos, ou seja, o discurso amoroso. É aquilo que o outro traz e, né, e inscreve na carne, no nosso corpo, e produz essa condição nossa de estar no mundo, que que corrobora o projeto civilizatório que tem produzido a loucura nesse lugar onde fica muito difícil fazer alguma coisa, a não ser tentar estabelecer um bilhete de entrada para a civilização, né? TDAH, autismo. Aliás, autismo, o Bloiler foi quem nomeou, né? O diretor lá porque é bem antigo também, né? Fiquei pensando, Ariane, que você disse. Então, essa ideia de que a psicanálise possa dar uma contribuição específica nessa produção de singularidade, que a loucura comporta, porque é a loucura que traz isso que escapa, né? E que pode produzir, então, algum interesse, não à toa, muitas vezes, e para alguns desdobra na arte, por exemplo, né? Arte e loucura, que é a melhor, assim, melhor solução, talvez, possível, mas também o que é arte, o que não é arte, né? Enfim, então eu queria sublinhar e propor, né, uma, como é uma provocação, né? Se a psicanálise não teria, especificamente, por não trabalhar nem com a perspectiva de saúde mental, né? Porque a ética da psicanálise é a ética do desejo, é a ética que está dirigida para um outro tipo de realização, né? E que, portanto, não pode, não deveria, pelo menos, faltar. Ai, peraí que eu estraguei tudo aqui. Eu preciso dizer que, em relação à internet, tudo isso, vocês não vou poder ajudar jamais, porque realmente é uma coisa assim, de um nível. Eu sou uma analfabeta funcional, de modo que me perdoem. Bom, eu falava em multidisciplinariedade de pensar essa especificidade que a psicanálise pode trazer por um trabalho de recuperação, no sentido de recuperar essa ideia de produção de singularidade, que nesse sentido, ironicamente, não difere em nada da clínica da neurose. Que a clínica da neurose também é uma clínica, ao meu ver, que tem como norte produzir essa inscrição do próprio, do singular, do estilo, de dizer ao que veio, né? Seu modo de pertencer à comunidade humana, coisas assim.
Ironicamente, isso se aproxima muito, né? Então, na verdade, muda o sentido, a loucura está para todos, né? Nesse caso, a diferença é que na neurose nós temos um tecido muito fechado e vamos fazer buraquinhos para gerar movimento e produção dessa singularidade. E na psicose, como, né, se diz, nós temos um buraco e temos que tecer para fazer o buraquinho. Mas os dois são trabalhos de muita miudeza e que implica necessariamente, ao meu ver, descolar dessa coisa que Freud foi quem, na minha visão, pelo menos, foi quem teve a genialidade de fazer, que foi pura psicopatologia da vida cotidiana, é, romper com essa distinção quem é o saudável, quem é o doente, né? Quando ele traz o inconsciente para a dimensão da experiência do sonho, em Traumdeutung, né? Aquelas loucas em Salpêtrière que tinham aquele estado segundo, né? Ele traz e fala, olha, todos temos, o inconsciente nos habita, terceira ferida narcísica para a humanidade. Eu estou falando disso, de evocar isso, de relançar isso, recolocar em causa isso, né? Que não negligencia o nível de sofrimento que pode estar envolvido, sim, né? Na loucura, na experiência da loucura, tal como ela está retornando do real, assim, sem possibilidades de simbolização, como eu dizia, né? E, de novo, não subestime as neuroses. A Cássia falou assim, olha, ali nós temos, né? Não sabemos. Imagino que você não jure por Deus que se trate de psicose. Tararara. E é isso, né? Não subestime a clínica da neurose. Tem muito sofrimento aí também. Muita impossibilidade também. Então, tá todo mundo louco? Vamos dizer assim, é uma versão contemporânea, né, de dizer, olha, todo mundo perdeu a realidade, neuróticos e psicóticos. Isso Freud disse em 1924, 1925. Então, é só um lembrete, sabe, um recall. Essa foi a provocação do tema, né? Que eu sou a proponente, eu estou me explicando um pouquinho, né? Então, também não vou me estender mais, mas a gente, né? Eu espero que a gente possa voltar com as perguntas e tal, quem quiser se estender um pouco mais nessa direção. Obrigado, Karen, pela tua fala. Acho que foi muito interessante ouvir, né, a Ariane, a Cássia, agora a Karen, com três contribuições tão significativas e que eu acho que tem tantos pontos de aproximação possíveis e também de diferenciação, mas eu gostaria de deixar agora em aberto, né, para que o público, nós estamos aqui, agora são 8h22, nós temos até as 9 horas da noite, temos um bom tempo disponível para dialogarmos, né? Várias pessoas interviram aqui no chat, mas gostaria de ter oportunidade, dar oportunidade para as pessoas poderem se manifestar, podem levantar a mão, ou abrir o microfone, se for possível, não sei aí com o aspecto técnico do CEP, possam estar fazendo as suas contribuições. Eu não estou vendo aqui todas as pessoas nos quadradinhos, né? Dessa vez, não sei o que aconteceu aqui com a exibição. Ah, a Fernanda levantou a mão.
Pode falar então, Fernanda. Oi, boa noite. Bom, pessoal, muito legal o debate, muito legal o tema, né? Quando eu vi o título, assim, uma coisa que eu penso bastante, né? E acho que até o tema veio quase com uma pergunta, né? Está todo mundo louco? E a primeira coisa que veio à cabeça foi sim, né? Estamos, assim, o que a Ariane falou no começo, né? Se a gente se coloca, sim, porque é uma sensação muito constante, né? E foi falado ser algo assim das pessoas, ou o mundo, né? Que tem mudanças, parece cada vez mais rápidas, assim. E de tudo que a gente falou, né? Que vocês falaram aqui, uma coisa que me veio é que a impressão que eu tenho é que a gente tem vivido em bolhas, assim, bolhas alienistas, né? Parece que hoje é mais possível isso do que antes. Acho que muito fomentado pela internet, né? Então, quando a Karen fala todo mundo perdeu a realidade, eu penso cada um nessas bolhas, né? Porque elas estão muito acessíveis, dá para a gente ficar completamente nichado num assunto, num grupo de pessoas e excluir qualquer tipo de alteridade, né? E eu não sei se a gente tem registro disso antes na história, assim, porque é louco, né? A gente tem uma comunicação, um meio de comunicação é, enfim, potentes, velozes, mas a gente está vivendo. Eu tenho a sensação que a gente vive em bolhas, né? E, e é isso, né, que me veio. E mais uma vez agradeço todo mundo que falou, né? Muito bom o debate. Ansiosa aí para ouvir os outros colegas. Posso liberar o microfone da Maíra? Pronto. Maíra, não tá saindo sua voz. Tá te ouvindo. Ai, meu microfone estava para cima, gente, desculpa. Fiquei pensando nisso que a Fernanda falou das bolhas, e eu tenho um pouco da mesma percepção. E trazendo até com a fala da Cássia, que ela fala, né, desse agir diferente. E eu me questiono muito o que é agir diferente, né? Porque, na verdade, esse conceito cultural e social que a gente tem, que prega essa normalidade, e que a gente vai guiando a nossa vida. E daí, quando a Fernanda traz a questão das bolhas, eu fico pensando o quanto a gente não tem perdido a capacidade de lidar com os diferentes para a gente, né? O quanto a gente não consegue falar com pessoas de outras opiniões políticas, de outros gêneros, com outras orientações sexuais, e se pega se colocando num lugar mais confortável para não ter que lidar com o embate do diferente e nem com o desconforto psíquico que o diferente causa. E daí a gente vai vivendo mais do mesmo, né? Então, acho que a sua reflexão me trouxe um pouco disso. Cristiane, eu tô liberando o seu microfone. Certo. Me escutam? Tá. Também achei muito interessante o debate, tudo que foi falado aqui. E justamente hoje, um analisante chegou para mim e disse: será que houve um momento na história em que viver foi mais fácil? Porque a gente vê, né, e desde Freud, antes de Freud, a gente vê que a humanidade foi sempre marcada pelo conflito existencial. Então, sempre foi difícil viver, né? E como o próprio Foucault falava na História da Loucura, que a loucura ela reflete muito a sociedade, né, corrente, né, a sociedade atual. Enfim, né? E aí a gente falou também das mudanças, das transformações que a gente está passando, e que também a loucura está relacionada a isso, né? A forma como que a gente vive. Mas o fato é que a sociedade se transforma desde sempre. Só que acho que hoje está muito rápido e está difícil um pouco acompanhar isso, né? Mas enfim, também foi uma provocação, porque eu acho que esse analisante trouxe isso e agora a gente falando disso, de será que em algum momento foi mais fácil ou será que a gente está no momento mais difícil para existir desde sempre? É isso. Obrigada.
Oi, boa noite. Vocês me escutam? Certo, né? Eu adorei que a Cristiane falou antes de mim, porque ela conseguiu colocar de uma forma mais clara o que tinha ficado para mim do debate, assim. Ficaram dois questionamentos, mas o primeiro, assim, foi ouvindo a Ariane falando sobre, na época, né, da Revolução Industrial, deles falando também do quanto eles estavam naquele momento muito difícil para conseguir elaborar, né, desse terceiro tempo. Não usando essas palavras, mas eu entendi que também estavam nesse momento. E aí, agora, de novo, não vou dizer que a gente não esteja num momento acelerado, num momento, igual a Cássia falou também, né, que a gente esteja piorando. Mas eu fiquei me questionando se esse momento, se essa reflexão não existia o tempo todo, assim, o tempo todo a gente se questionando durante a história da civilização, do tipo, estamos num momento em que a gente não consegue elaborar, ou estamos acelerando, ou estamos ficando loucos, como um questionamento constante na história da sociedade, sabe? Fiquei com vontade de pesquisar mais sobre isso, porque me deu essa impressão. E aí a Cristiane falando assim, analisando dela, né? Fez todo sentido para mim. A outra coisa que eu queria trazer, que aí vai mudar um pouquinho de assunto, mas é porque, enquanto psicanalista analista de crianças, eu fiquei pensando nisso que a Cássia trouxe da diferença da loucura, do sofrimento, que é óbvio, mas é sempre precisando lembrar, porque aí aparecem coisas novas, né? E aí agora eu fiquei pensando assim, se a gente só precisa ajudar quando a pessoa está em sofrimento, e normalmente na clínica com crianças, quem traz são os adultos, é outra pessoa que traz falando, né? Ele está com sofrimento, ele está precisando de ajuda. E eu atendo crianças atípicas, né? Então eu tô um pouco. Eu não sei nem reformular essa pergunta, sinceramente, eu quero deixar só aberto para o que vier. Mas pensando nisso, assim, né? No como que a gente pode ajudar a não rotular enquanto analista, ao mesmo tempo em que vai chegar a partir da demanda de outro mesmo, né? E essa criança, às vezes, ela não vai conseguir dizer, porque eu atendo crianças que não falam, e ela não vai conseguir dizer se está em sofrimento ou não, pelo menos não com palavras, né? E enfim, tô só Ô, trazendo. Alice, o que é criança atípica? Desculpa. Crianças atípicas são todas as crianças que não são consideradas normais. E aí o normal a gente entra nesse debate, né? Mas assim, Que loucura é essa? É mesmo, chama assim? Crianças atípicas? esse termo existe por pessoas atípicas, né? Pode ser uma Atípica. criança atípica, pode ser um adulto atípico. Aí Eu entra sou tudo, atípica. entra todos esses diagnósticos, né? Autista, TDAH, enfim, tudo mais, mas também pode entrar a loucura, né? Enfim, sem diagnóstico. Acho que é isso, gente. Não tem uma conclusão, não. É só abertura mesmo. Não, mas é boa a pergunta, né? Se a criança não fala, mas eu acho que ela, do sofrimento, mas ela faz um apelo, né? Tem o apelo, tem que, se a criança chora, né? E ninguém, quem escuta, não fala, ó, o que ela quer dizer, né? Isso nunca vai se tornar demanda. Quer dizer, a criança faz apelos, né? E tem justamente um outro que vem, acolhe e põe isso para circular. Então, mas a criança não é tábula rasa, ela se expressa, ela se manifesta, né? Agora, num primeiro momento, tem essa presença do outro, né? Que é fundamental. A criança não fala, mas ela é falada. Mas ela é falada a partir de um apelo que ela faz, né? Dizem, por exemplo, que bebês de mães alcoólicas, pesquisas, né, observa-se que não choram. Por quê? Porque elas fazem uma descarga motora, aquilo não significa nada para ninguém, aquilo vai se esvaziando, né? Tem um circuito aí, né? Que é quando do infans, né? Daquele que não fala, mas
enfim, talvez não, com certeza a Ariane possa dizer melhor, porque trabalha com criança, né? Desculpa. Furei a fila. Vai, desculpa. Foi abuso de poder. E Não sei, acho que sou eu, né? Não, de tudo que eu ouvi, me remeteu a um conceito, né? E eu não sei se de repente pode ser uma oportunidade aí de se pensar a respeito, né? Existe um conceito em física que é de entropia, né? Que é o crescimento aí da desordem, né? E a irreversibilidade disso, né? E eu sei que as ciências sociais emprestaram esse termo, existe a entropia social, né? E, de repente, eu vejo aí um paralelo entre o que foi colocado aqui e esse crescimento aquilo que se pode chamar, né? Eu chamaria de uma pseudo-desordem social, né? Então, o que que é uma desordem, né? A partir do momento que você quer engessar as coisas, você quer ver uma ordem, você quer ver uma organização, né? Então, me parece que vale a pena pensar isso também, né? Será que a civilização, o crescimento, o desenvolvimento é um caminho irreversível de desordem também, com o aumento aquilo que a gente chama de reflexo do crescimento social, né? O, o, o crescimento de aquilo que se chama de loucura, né? Aquilo que se chama de desordem, do ser humano em relação àquilo que é o normal, né? Aquilo que a gente tende a patologizar, né? Bom, é isso, só essa ideia aí de crescimento de desordem e o que que é uma ordem, né? O que seria isso, né? Oi, gente, boa noite. É, bom, quando chegou esse tema, né, eu também, igual uma colega falou, pensei logo, óbvio, tá todo mundo louco. E aí fiquei tentando, né, elaborar aqui comigo mesma, né, pô, tá todo mundo louco, mas por quê? Da onde, né? Que pergunta é essa? E eu acho que, né, depois da fala de todo mundo aqui, principalmente uma fala da Karen, que fala que talvez a gente esteja todos fora da realidade, né? Me veio na hora assim, mas qual realidade? Né? Porque eu acho que hoje a gente tem a realidade do que sempre foi, talvez a realidade, obviamente, um conceito muito subjetivo, mas enfim. E a realidade da internet, né? Que a gente entra e fala, a internet é terra de ninguém. Então existe a realidade de alguém e a realidade de ninguém, né? Porque às vezes, com a tela no meio, eu acho que essa loucura que a gente tanto tá aí tentando definir, ou tá aí tentando achar, caçar, saber de onde vem, acaba que ela ganha um palco um pouco maior, porque as pessoas não têm que mais se expor tanto, talvez, entre si, não sei, a gente tem mais acesso a coisas que a gente não tinha antes. As pessoas fazem comentários que elas não fariam numa realidade real ou física, digamos assim, né? Então, até isso eu acho que entra, na minha cabeça é tudo uma grande loucura, né? Nasci assim, metade da vida sem internet, metade com, então isso para mim, essa definição de realidade, né? E ainda vou além, aí tem a história da Deep Web, que aí é outra realidade, aí é um negócio que eu não sei nem dizer para vocês, né? Então, assim, que história é essa, sabe? Eu já, só de estar falando isso aqui para vocês, me sinto super louca. Então, até eu acho que esse conceito de realidade, para mim, já virou uma loucura, né? Onde que tá o que que é real, o que que não é? Enfim, fiquei com essa sensação aí de desordem, né? Como falou o Eli. Cássio, Acho que né, uma das provocações de vocês me fez pensar, né, na piora, né? Eu usei o termo piora mesmo, estamos piorando, né? Acho que sim, acho que todos os tempos, acho que quando eu uso piora, não tem a ver com. Eu acho que todos os tempos têm os seus desafios de existência, né? O ser humano existindo, ele sofre, inclusive essa é a discussão que a gente faz. É sempre desafiador viver,
é sempre sofrido viver. Não existe, para o que a gente acredita, eu acho, né? Assim, o ser humano nessa realidade com o outro, nessa troca com o outro, nas perdas, nas escolhas, sempre vai ter um sofrimento, sempre vai ter uma dificuldade. Acho que tem uma piora daquilo que eu estava dizendo, deste sintoma de patologizar aquilo que não precisaria ser patológico. Acho que foi essa a piora que eu pontuei, né? De se precisar de uma patologia para lidar com a dificuldade que a gente vive. E com dificuldades que acho sim que são construídas e que poderiam ser diferentes, poderiam ser mudadas, que eu não sei se tem a ver tanto com aceleração, acho que tem a ver com muitas coisas, né? Mas acho que nisso que eu pego a pior, assim, não é necessariamente, né, que outros tempos não tenham outros desafios e que se a gente conseguir diminuir várias coisas que a gente pode diminuir, a gente não vai ter sofrimento. Se a gente vai, o ser humano, ele tem aí quando a gente, né, a gente brinca que assim, a alienação, de certa forma, é uma bênção, e o ser humano não é totalmente alienado, né? Então, quando a gente entra em contato com as nossas questões, com o nosso tudo isso vai trazer um certo sofrimento. Mas acho que na discussão da patologização, eu acho que tem uma piora, né? E acho que quando você traz a questão da criança, não é totalmente diferente do adulto também, né? No consultório de psicanálise normalmente um adulto não vai levado. Na saúde pública, um adulto vai levado, né? Grande parte dos meus usuários não estão ali porque entendem que precisam estar ali. Eles estão ali porque alguém os levou ali. E eu acho que reconhecer o próprio sofrimento não é a única forma de sofrer, né? Então, falar sobre a própria dificuldade não é a única forma de ter dificuldades, de você poder construir com uma intervenção. Então, nesse sentido, sim, a criança ela não chega com um pedido verbal da dificuldade dela, mas ela chega com diversas coisas que devem estar difíceis na vida dela, porque ela está ali, né? E acho que você construir esse processo de cuidado e de laço faz parte, né? Não dá também para entender que a demanda é necessariamente um pedido direto de ajuda. A demanda, ela se apresenta de muitas formas, na minha concepção. Acho que é um pouco por aí. Dizem por aí que a demanda é sempre de amor, né? Demanda de complemento, que não é possível, né? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Então, eu, na verdade, não sei nem se faz muito sentido, mas eu observei, estava tendo algumas conversas ultimamente, que alguns amigos estavam com dificuldade de se projetar no futuro, assim, de pensar no seu processo de envelhecimento, né? E por que que isso tem a ver com a loucura, assim? Eu acredito que o sofrimento, ele acompanha, ele é parte de uma construção sociohistórica, né? Eu acho que à medida que a nossa sociabilidade começa a ficar cada vez mais articulada para cooptar a subjetividade, eu como trabalhadora por muito tempo do SUS, eu também percebi essa dificuldade de ter acesso ao seu próprio sofrimento. Então, acho que a percepção de que o sofrimento lhe pertence. E aí eu fico pensando no CAPS, né, como esse instrumento de dar pertencimento, inclusive, para esse sofrimento, um sofrimento que apresenta um furo dessa sociabilidade, né? Assim, pensando que essa normatividade que é posta, que está dentro das escolas, está no trabalho, está nas relações, está no casamento, na religião, está nos serviços de saúde e vai, de alguma forma, nos afetando. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Se isso, essa loucura que a gente está vivendo, com essa percepção de que está mais, que está menos, mas que na real é parte desse desenvolvimento do qual a gente também vai seguindo, e esse sofrimento é o que eu acho que a Karin falou sobre o que sobra, né? Esse furo, né?
E aí a possibilidade, acredito, de justamente uma possibilidade de ser ou de existir a partir, inclusive, né, da dimensão desse sofrimento. E aí a minha pergunta, né, para os profissionais do CAPS, se há de alguma forma essa mesma compreensão, se vai de alguma forma entendendo como que essas pessoas vão chegando, são levadas, né? Eu acho que a Cássia falou um pouco disso, né? O meu marido, eu vejo muito meu marido está bebendo demais, bebe todo dia, ele não quer estar lá, mas está lá, a mulher está levando ele lá, e aí o que a gente faz com isso, né? Porque eu acho que tem muitas dimensões, eu acho que na clínica, no setting, essa relação ela se dá de uma forma totalmente particular, né? Então, talvez como que essas clínicas ao mesmo tempo apresentam diferenças, mas também apresentam as mesmas possibilidades em alguma medida. Não sei se ficou confuso a minha pergunta. Adriana? Oi, boa noite. Então, também gostei muito das falas. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, eu participei de um debate da Fundação Herzog sobre saúde mental nas escolas, né? E como eu sou da Comissão de Inclusão e Diversidade da escola do meu filho, uma coisa me chamou a atenção, né, no debate, que falaram assim, que a escuta, ela deve começar antes do sofrimento, né? Por que tem que esperar virar o sofrimento para começar, para entrar com a escuta, né? Eu fiquei pensando muito nisso, né? E no caso do que a gente está conversando, das falas, me veio assim, o que a Karen falou, né? Construir esse processo de cuidado e laço, a Ariane, né? Ou a questão da demanda de amor. Se a nossa sociedade conseguisse, tanto em relação às crianças, nas escolas, ou no SUS, né? Sendo multidisciplinar, como a Cássia falou, e nas nossas relações, né? A escuta vir antes do sofrimento, né? Como configurado, como fala, nomeado, né? Então eu fiquei pensando nisso, né, nessa questão da multidisciplinariedade da escuta mesmo, né, dos locais da escuta, das relações sociais, irem mais para esse caminho, para a gente não ficar refém das mudanças grandes, né, que estão acontecendo na questão da inteligência artificial e das redes, então, para a gente não ficar refém, se pegar como um recurso, né, justamente a nossa escuta, sem nomear se é loucura ou não, né, mas a gente buscar, pensando, né, quando a gente está com a escuta, quando tem o outro, né, a alteridade, tudo, a gente não se sente louco, a gente se sente ser humano, né, então, sei lá, era isso que eu fiquei pensando, né, e também a questão dos ciclos, né? Eu acho que, assim, a realidade, ela tem caos, tem realidade, né? Pensando um pouco com um colega, né, que falou do caos, né? Então, eu acho que é interessante, assim, sem querer ser muito esotérica, mas já sendo, os ciclos mesmo que a gente vive, né, na humanidade, dos planetas, desse ciclo. Teve a Era do Gelo, a Era enfim, de aquário, a gente também entender que existe uma constância, né, nesse caos, que às vezes a gente se lança completamente no escuro, né, mas no escuro que depois aparece a luz, depois aparece o escuro, né, então, claro, acho que isso que eu fiquei pensando em relação ao que a gente conversou. Oi, acho que sou eu aqui, né? Queria compartilhar só dois insights que eu tive ouvindo vocês e agradecer pelas falas, além de muito ricas, bem claras, né?
a gente aprende muito quando a gente recebe de vocês essa clareza toda nos debates. Então, agradecer às três palestrantes e compartilhar dois insights que eu tive. O primeiro, pensando muito na fala da Ariane e da Cássia, a respeito do conceito da loucura, um dos meus primeiros trabalhos, estou aí no começo da minha formação no CEP, e eu trouxe o conceito do Foucault sobre a loucura, né? Ele trabalha, ele fala muito do conceito da loucura como instrumento de poder, e tem não uma definição, mas uma reflexão que ele propõe sobre a loucura ser tudo aquilo que destoa da ordem social. Isso me fez refletir bastante, virou uma ferramenta no meu trabalho, e aí nesse tema, né, estamos todos loucos, eu penso, se nós nos sentimos dessa forma atualmente, coletivamente, então não estamos loucos, né? Porque a gente não está destoando, digamos assim. Não tem esse esgotamento, eu acho que a gente está. A minha reflexão é mais no sentido, será que nós não estamos apenas nos havendo com a nossa face obscura aí de um excesso de narcisismo, de um excesso de esgotamento mental, que é proposto inclusive pelo Rand, outro filósofo, né? A gente está se havendo com produtos dos sistemas que nós mesmos construímos. Então, se estamos todos nos sentindo loucos, então não somos loucos, estamos apenas lidando com os nossos próprios produtos e consequências, né? Fiquei nessa reflexão aí a respeito do tema. E depois, muito, a fala da Cássia me lembrou muito o documentário Stamira, que eu queria compartilhar aqui, que não sei se vocês se lembram, mas produzido pelo José Padilha, dirigido pelo Marcos Prado, que traz essa personagem que eu amei muito essa fala da Cássia, ela bateu fundo em mim sobre nem sempre, até anotei aqui, nem sempre a loucura é fonte de sofrimento. E, portanto, nem sempre essa suposta loucura precisa ser destinada a tratamento, né? E a Stamira, ela é uma personagem fantástica, assim, extremamente envolvente. Eu acho que ela é diagnosticada com algum tipo de psicose e ela vive no lixo, mas ela tem momentos de alegria, tristeza, angústia, sofrimento e prazer, como qualquer um de nós, neurótico. Então, o sofrimento é relativo nesse caso. Ela não, a forma como essa personagem foi retratada, quando você se aproxima da realidade dela, quando você conhece de perto essa personagem, ela é louca para quem? Né? Essa é a questão. Ela vive da forma dela de existir, né? Como a Karen trouxe para a gente precisa repensar as nossas singularidades, as nossas formas de existir. Por que a gente precisa classificar o tempo inteiro, né? Como típico, atípico, normal, é normal. Então, trouxe a fala de vocês me trouxeram esses insights e só queria compartilhar. Muito obrigada. Aproveitando o gancho que veio dessa coisa do dar nome aos bois, e agradecendo cada um de vocês também por todas as contribuições, me veio uma pergunta, meio como advogada do diabo, assim, porque, primeiro, só para contextualizar, a coisa que eu mais ouço em casa é a minha filha de 11 anos falando: mãe, como você é louca. Mãe, você é muito louca. Ela fala isso, assim, muitas vezes. Então, a loucura para mim é uma coisa normatizada aqui em casa. Então, eu não consigo saber muito essa diferença, mas eu fiquei pensando que quando a gente, né, cada um no seu grau de loucura, vai atrás, lá no começo do nosso sofrimento, de uma psicanálise, ou quando a gente encaminha um filho para análise, ou quando uma esposa encaminha o marido com álcool, seja lá o que for que vai
levar você, ou você ser levado a buscar um diagnóstico ou uma explicação, ou eu fiquei pensando, esses nomes que foram classificados, que foram sendo os nomes aos bois, que de alguma forma, mais uma coisa que a gente inventou, se de alguma forma ele alivia o sofrimento. Porque quando parece, sabe quando a criança está toda desorganizada, você fala, calma, você está com raiva, e aí ela faz, será que é uma questão que me veio agora, né? Se essa coisa do inominável é a angústia que a gente sente que não tem nome, e quando dá um nome, ou seja pelo Dr. Google, ou seja porque, enfim, a gente está buscando talvez essa porta de entrada para começar a elaborar, para começar a não repetir, talvez. Não sei, né? Mas o problema, Vanessa, é que dar nome aos bois é a galinha dos ovos de ouro. O problema é acreditar que é aquilo mesmo, que não é só o nome do boi, que é o boi. Entendi. É que é um tipo, diagnóstico, e que agora é... não faz mais nada. Meio Porque isso. nomear coloca para a gente a experiência numa cadeia de produção que gera um movimento, né? Porque a palavra ela faz uma intermediação da nossa relação com o mundo, com o outro, com o próprio corpo. É um veículo, um significante, não é um significado, não é a coisa, né? Aliás, na psicose até o simbólico não está tão bem instaurado como para produzir isso tão de saída, algumas suplências para isso acontecer dessa maneira. Mas o problema é a gente acreditar que é aquilo mesmo, entendeu? Tá. Mas então, nesse sentido, o autismo é ao autismo, entendeu? Se servir para você falar daquilo e entrar numa cadeia, mas se servir para você colar, é outra coisa. Se fixar, né? Daí acabou. Aliás, eu já vi algumas vezes quando nomeou alguma coisa que passou a poder ser falada, sabe? E circular e tal. Você vê que faz função, mas não é isso que acontece. Mormente, o que acontece é que vai cola. É o verbo vicário. Tu és. Vai ali. Verdade. Eu sou. Aí pronto, aí para. Aí vira outra coisa. Né? Certo. Só Obrigada. Ariane? Gustavo. Acho que o Gustavo também. O Gustavo, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Obrigado. Bom, obrigado pelo debate, aprendi muito. E teve uma frase que ficou aqui que eu preciso comentar, né? Alguém questionou se já houve uma época que se viveu tão mal como hoje. E eu penso o oposto. Eu acho que nunca houve uma época que se viveu tão bem. E estou falando de aspectos de saúde, alimentação, segurança. Claro, está muito longe de estar perfeito, né? Mas a humanidade 100 ou 100 mil anos atrás, a gente não teria tempo de discutir loucura, né? Então, talvez tenha um grande Maslow aí nessa história, né? Quer dizer, talvez essa discussão se está todo mundo louco tenha a ver um pouco com o fato de que o básico está muito mais construído do que no passado, né? E aí surgem novas necessidades, novos questionamentos, né? Então, só queria fazer essa rápida, o horário tá no fim, só queria fazer essa rápida provocação aqui. Legal. Tá dando para ouvir? Essa pergunta que foi feita pela Vanessa, eu fiquei com vontade de falar. Aí eu vou ser um pouquinho mais. Eu vou tentar misturar um pouco. Eu acho que o diagnóstico também tem que ser pensado de uma forma simbólica, como a Karen falou, e não de uma forma imaginária. Perguntaram do imaginário, imaginário cola a coisa de uma forma que não tenha a ideia de algo que não circula mesmo, né? E o diagnóstico, assim, eu sou uma fazedora de diagnóstico. Meu lugar de fala lá quando eu sou tão louca, gente, que eu separo os dias que eu atendo análise, os dias que eu atendo psiquiatria, porque eu preciso fazer assim, na minha cabeça,
para poder, verdade, eu confundia tanto que eu fui separando assim, né? Eu tenho o horário, os dias que eu ponho meus pacientes de análise, que aí eu entro no outro circuito. É interessante isso, né? A obsessividade da pessoa, mas para se organizar, né? Na verdade, a gente necessita de organizar. É, um- é uma, é um, uma coisa do humano, representar, organizar, nomear, simbolizar, isso é uma função psíquica nossa, né? Então a gente precisa de nomes, mas a gente tem que fazer um uso transicional também do nome, né? Esse nome tem que ter uma utilidade. Eu preciso delimitar porque tem uma medicação específica para determinada coisa, tem coisa que melhora, tem coisa que não. Para pedir a carteirinha, né, do ônibus, tem sentido esses nomes não são, a gente não pode jogar isso fora e dizer assim, eu não sou relativista de achar que não existe, é tudo inventar, sabe? Eu acho que tem sofrimentos, modalidades de sofrimento, né? E às vezes eu andei perdendo uns pacientes que chegavam para mim, gente, falando, sou autista, que agora é a última moda, né? Agora tem uma moda, agora é a moda assim do TEA. É complicado, esse tema é complexo. Mas eu perdi alguns pacientes que eu falei assim, viu? Não vou te dar esse diagnóstico. Depois eu fui entendendo, né? Que essa identidade que a ideia do autismo dá para algumas pessoas que se sentem estranhas, que se sentem não pertencendo, desconfortáveis socialmente, com muita dificuldade de relacionamento, até de estar em contato. Aí essa pessoa vê lá no YouTube uma pessoa falando, olha, eu tive um diagnóstico de TEA, e isso cai como uma luva explicando para mim o que eu sinto. Então, assim, como é que arrogância a minha de dizer assim, não é TEA, você tem outra, sabe? Assim, é complicado, né? Porque a pessoa está buscando também um nome para o que ela sente, e isso é legítimo. Você não pode tirar isso da pessoa, né? Então, eu acho delicadíssima a questão do diagnóstico, porque ele pode, como a Karen falou, às vezes dar um nome para um boi, para algum sofrimento de uma pessoa, pode trazer um alívio tremendo para ela. Mas é muito delicado, é uma delicadeza muito grande. E tem paciente que não suporta a tua dúvida. Eu também era muito verdadeira no começo, eu falava, não, mas pode ser isso, pode ser aquilo. Hoje eu estou mais ainda econômica, né? De não, às vezes não trazer a minha dúvida para o paciente que está em intenso sofrimento e angústia. Às vezes ele precisa mesmo, imaginariamente, de me colocar num lugar de eu vou melhorar, doutora? Se eu tomar esse negócio, a minha crise de pânico vai passar? O cara está em desespero, sabe? Então, toma assim, vai te ajudar. E às vezes é isso, sabe? Às vezes é sobre isso também. Não sei se eu fui clara. Mas por isso que a multidisciplinariedade é tão importante, porque como médica, psiquiatra, você está medicando, quer dizer, você está propondo uma ideia de tratamento no sentido da melhora, né? Então, você sustenta isso. Um colega psicanalista trabalhando com você pode justamente sustentar outra coisa. É mesmo? É isso o diagnóstico? O que que é? Mas o que que é isso? Né? Faz sentido para você? Pensou o quê? Isso, você entendeu? Pra, justamente para você poder trabalhar dessa outra maneira, tem alguém sustentando essa outra ética, que é do bem-estar, que é do, né? A multidisciplinariedade eu acho fundamental. Não, então, eu acho que algumas falas, né, a gente volta para a questão do usuário levado, né, ou não levado, e essas nomeações, eu acho que quando alguém chega, né, sem ser por si mesmo, muito do nosso trabalho vai ser nomear. Vai ser nomear com ele porque ele está ali. Porque eu adoro também o documentário da Estamira, acho ótimo, mas a gente sempre esquece que no documentário não mostra só a Estamira, mostra a família da Estamira.
E para a família da Estamira não é fácil a existência da Estamira, na forma dela de existir, né? Então, quando a gente vai falar do sofrimento, a gente também não pode individualizar o sofrimento desse jeito, né? Assim, a gente não cuida só do sofrimento que já está nomeado, porque eu acho que quando a gente fala das pessoas que são trazidas, às vezes tem um sofrimento que não está nomeado por elas também, e que a nossa função é poder nomear que isso é um sofrimento, né? É poder nomear que aquilo não precisa ser daquele jeito, que tem outras formas de estar no laço, de estar com as pessoas e de viver e de experiências que são, inclusive, às vezes é isso, né? Isso acontece muito na violência doméstica, por exemplo, né? Só para a gente, você poder nomear que aquilo é um sofrimento, que muitas vezes não é nomeado, né? Então, a gente poder, ele aparece como uma depressão, não aparece como resultado, né? Eu gostei do que eu não anotei o nome dela, mas ela falou, né? Os produtos gerados pela nossa sociedade, e por tudo que a gente constrói, né? Diferenciar isso, o que que é um produto gerado do que é, né? Algo que, que se apresenta, que é só seu, né? Que é só. Mas acho que, e só tentando fechar essa questão dos diagnósticos, né, da nomeação. Desde o começo a gente falou, o problema não é o nome, é o uso do nome, né? Mesmo quando a Karen vai e aí se assusta com o atípico, né? E aí alguém coloca o neurodivergente, o atípico e tal. Por quê, né? Porque a gente fica constantemente nesse conflito entre nomear para caber, mas essa nomeação gerar estigma, aí a gente muda o nome. Porque aí aquele nome tem estigma, então a gente constrói outro. Então, autismo tem um estigma, então vira atípico. Ah, nem todo atípico é autista, mas é atípico, então a gente vai ampliando, que é a coisa, né, do... Não acho que a gente tem que chamar ninguém de idiota como a gente chamava antigamente, mas foi de idiota para deficiente, para com necessidades especiais, para tipos. A gente vai mudando e a gente não mexe no cerne, que é porque precisa se construir tanto estigma em alguns nomes, né? E aí, portanto, acho que as palavras elas são fundamentais e a gente vai trabalhar com isso na psicanálise o tempo todo e não só na psicanálise, na saúde, né? E acho que a provocação que a Karen faz, a psicanálise pode contribuir na subjetividade, sem dúvida nenhuma. E os serviços dialogam muito com a psicanálise, não como setting psicanalítico, mas como olhar para o outro, como valorização da subjetividade, da singularidade e das possibilidades de relação, né? E acho que a gente vai falando disso, e me chama a atenção, né, alguém trouxe a questão de escutar antes do sofrimento, né? O que a gente está chamando de escuta, né? Acho que tem uma coisa na saúde, a gente vai chamar de promoção de saúde, né? Que é evitar o adoecimento, seja ele qual for. A gente vai falar isso da diabetes, a gente vai falar da hipertensão, a gente vai falar da saúde mental. Mas acho que quando a gente traz isso para o debate aqui, é isso. O que é uma promoção de saúde mental? É a construção de uma possibilidade de viver que nos contemple, né? Que gere menor sofrimento. E acho que então, quando a gente está falando da escuta na escola, eu entendo que a gente não está falando da escuta individualizada, a gente está falando de uma construção de espaços de fala e de existência. Então, não sei, acho que é isso, na psicanálise a gente tende a olhar a pegar a escuta, né, ou nos serviços, como o ato de escutar, né, mesmo, como uma prática e tal. Acho que a gente tem que falar disso, assim, como que a gente promove? A gente promove abrindo espaço para se falar disso sem cristalizar. Então, é isso, para eu poder dizer, eu tenho dificuldade para lidar com o outro, sem precisar me denominar de autista, né? Poder dizer, o som alto me incomoda, não é porque tem um termo para isso, né, para a galera que defende essa ampliação do diagnóstico do autismo. Eu acho que quando a Karen traz, o diagnóstico de autismo é antigo, mas ele não era amplo como é hoje. Por isso que hoje quase todo mundo cabe no autismo, porque você ampliou tanto os diagnósticos, né? Então, mesmo na depressão, você ampliou tanto a questão do uso ou do espectros, né, dos espectros, que quase todo mundo cabe em todos. Eu E sou por quê? autista. Né? Então, assim, eu acho que essa
vai um pouco por aí, né, gente? Vou parar aqui porque eu já falei demais, mas acho que é um pouco por aí, como que a gente não cristaliza as coisas, como que a gente movimenta, né? Então, como que a gente se põe em movimento, mas entende que esse movimento também não é só individual, não é eu, né, empreendedora de mim mesma, que vou dar conta de. A gente precisa fazer isso mais coletivamente, socialmente também, né? Acho que é um E pouco por aí. lembrando, né, que o sofrimento não tem antes do sofrimento, né? Porque a gente nasce numa condição de desamparo, enfrenta duas construções imensas, que é de ser sexuado e mortal, coisas para as quais não temos registro, né? Então, não tem antes do sofrimento, tem com o sofrimento e destinos para isso, né? Eu acho. Bom, quero agradecer a todos, muito obrigada. Ariane e Cássia, eu realmente aprendi hoje que nunca mais vou ficar por último para falar, porque eu não consigo me concentrar de tanto que eu fico envolvida com o que eu ouvi. E a toda a participação de todos, e esperamos para a palestra. Acompanhem no site, né, Ricardo? Eu não achei muito rico o debate hoje. Gostei muito de ver, de ouvir, né? Tanto os nossos convidados quanto também as pessoas que participaram ativamente, se ouviram, né? Pensaram. Então eu senti uma possibilidade de comunicação, né? Entre as pessoas muito bacana, que é o que a gente quer que aconteça, né? Um diálogo, as pessoas podendo interagir mesmo, né? Para além das situações de isolamento, que a colega falou de bolhas, né? E um tema tão importante esse, né? Que a gente colocou aqui. Mas é isso, já são agora 9h10 da noite, vamos ter que encerrar, né? E, de fato, nós temos aí 3 palestras esse ano ligadas ao núcleo de psicanálise e psicose. Dê uma olhada lá no site, né? Várias atividades, os seminários teóricos, e estão todos mais que convidados, tá bom? Legal. Um beijo, até lá. Beijão, um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.